Meus queridos irmãos e irmãs, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos chegando ao final de mais um dia com mais uma oração da noite. Eu quero dar sequência aos nossos estudos a respeito das virtudes cristãs indispensáveis. E hoje quero tratar com os irmãos a respeito de Romanos capítulo 12, versículo 11. Abra sua Bíblia, medite nesse texto, depois reúna com sua família, faça a sua meditação, depois vocês vão orar e debaixo da graça do Senhor vão descansar para o novo dia. Portanto, Romanos capítulo 12, versículo 11 diz assim: No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Na lista de virtudes recomendadas pelo apóstolo Paulo, o zelo aparece em segundo lugar. E como nós vimos anteriormente, estas virtudes, elas não têm relação direta com sentimento, e sim com atitudes. São atitudes práticas que, sem dúvidas, tornam o cristão essencialmente diferente e apto para fazer a diferença em todas as circunstâncias. Ao tratar do zelo como virtude cristã indispensável, na realidade, o pensamento paulino está focado na questão da diligência, do fervor concernentes às atividades do crente no serviço do reino. Tem relação com a determinação de fazer a obra do Senhor com entusiasmo e fazê-la bem feito. Para o apóstolo Paulo, zelo faz parte integrante da espiritualidade genuína. Funciona como aquele tempero maravilhoso no caráter cristão. Sempre o zelo precisa existir na vida do crente e precisa existir na medida certa. Nem pouco zelo, nem muito zelo. Pouco zelo vai levar ao desleixo. Muito zelo vai levar ao farisaísmo. No Novo Testamento, meus queridos irmãos, nós temos duas palavras para designar zelo. A primeira delas, a palavra zelos, significa ardor, fervor de espírito, defender algo. Mas essa palavra zelosa, ela tem um aspecto também negativo, extremamente negativo. Tem a ver com a fúria de indignação, tem a ver com aquele zelo punitivo, com aquela rivalidade invejosa e contenciosa, tem a ver com ciúme, Esse, inclusive, era o zelo dos judeus, citado aí mesmo pelo apóstolo Paulo no capítulo 10 aos Romanos, versículo 2 e 3, o apóstolo Paulo diz assim: porque lhes dou testemunho a respeito deles, os judeus, porque eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento, porquanto desconhecendo a justiça de Deus, procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram a que vem de Deus. Esse era o zelo dos judeus. Por causa daquele zelo, eles perseguiam os cristãos. Esse foi o zelo que o apóstolo Paulo teve antes da sua conversão. Quando ele sai, por exemplo, de Jerusalém para Damasco para prender os do caminho. Então ele fez aquilo por causa do seu zelo à lei, aquele exagero, aquela fúria, aquela indignação. Esse também foi o zelo dos coríntios, lá que procuravam os melhores dons espirituais sem o amor. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 31. Por isso é que o apóstolo Paulo faz a transição para o capítulo 13, dizendo: e eu passo a mostrar-vos um caminho sobremodo excelente. Segunda palavra que aparece no Novo Testamento para zelo é a palavra esponder. Essa palavra significa diligência, empenho, interesse com muita seriedade, né? Essa palavra, embora tenha também um certo aspecto negativo, negativamente ela traz a ideia de afobação, ou seja, você tem zelo e faz uma coisa assim muito com pressa, executar algo com muita ansiedade. Contudo, essa é a palavra que o apóstolo Paulo usou aqui para expressar essa virtude que não pode faltar na nossa vida, na vida do verdadeiro crente, né? No Novo Testamento, o fato de usar duas palavras para zelo deixa claro para nós que existe um zelo que nós podemos dizer bom e um zelo ruim, ou seja, um zelo positivo, um zelo negativo. Um zelo que é indispensável na vida do cristão
e um zelo que é proibido na vida do cristão. Ao usar a palavra esponder, que é a palavra que Paulo usa aqui, na realidade, ele está falando que o nosso serviço no reino de Deus precisa ser com toda diligência, com interesse, com cuidado e precisa ser com entusiasmo. Na realidade, é essa mesma palavra que ele usa aí no capítulo 12, no versículo 8. Capítulo 12, versículo 8, falando aí do exercício da liderança, da presidência, falando para os líderes da igreja, ele disse assim: o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. Aí ele diz assim: o que preside, com diligência. Está falando para mim e para todos os líderes. A nossa liderança tem que ser com diligência, ou seja, com zelo. Com zelo. Né? É o que ele diz aí. E é a falta desse zelo que Jeremias chamou a atenção dos líderes de Judá lá na sua época. Capítulo 48, versículo 10, Jeremias disse assim: maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Ou seja, a falta desse zelo leva ao relaxamento. Então, maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Aqui no versículo 11 do capítulo 12 de Romanos, Paulo completa dizendo assim: no zelo não sejais remissos. O adjetivo que aparece aqui para remisso significa descuidado, negligente, hesitante, tardio, desleixado, preguiçoso. Olha bem, então o que ele está dizendo? No entusiasmo, no zelo, né, na diligência, não sejais preguiçosos. Na realidade, a Bíblia, a tradução na linguagem de hoje, traduz esse versículo 11 de maneira corretíssima, né? Aquela tradução ali da linguagem de hoje, nesse caso, captou exatamente a mensagem do apóstolo Paulo. E lá na tradução da linguagem de hoje diz assim: trabalhem com entusiasmo e não sejam preguiçosos. Então, na obra do Senhor, nós como verdadeiros cristãos temos que estar sempre entusiasmado, nada de cabisbaixo, olhando para baixo, nada, sempre entusiasmado, isto é zelo, fazendo a obra do Senhor bem feita. Paulo está exortando em relação a isso porque ele sabia que de fato é possível fazer a obra do Senhor sem alegria, sem motivação, sem entusiasmo. E dessa maneira Deus não aceita. Paulo, com certeza, conhecia a parábola dos talentos contada pelo Senhor Jesus lá em Mateus 25, versículo 14 a 30. Quando Jesus chamou aquele servo que aplicara mal os recursos do seu patrão de negligente. Versículo 26 do capítulo 25. Diz lá, servo mau e negligente. Negligente lá é a mesma palavra que o apóstolo Paulo usou aqui, a mesma, né, para remisso. Então, no zelo não sejais negligentes. Né? Aquele servo, o Jesus disse que ele era remisso, ele era negligente, ele foi negligente. E na obra do Senhor nós não podemos ser negligentes. O risco que todo cristão corre é o risco de falta de motivação. Você vem à igreja por obrigação. Você participa da SAF, ou disso, ou daquilo outro, da UPH, ou de outras coisas da igreja, por obrigação. Sem primazia, sem interesse, sem entusiasmo. Desse jeito, Deus não aceita. Não aceita. Para resolver essa apatia, o apóstolo Paulo termina o versículo dizendo: sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. A palavra fervoroso aqui significa ferver, quente, ou seja, apaixonado, entusiasmado. Então nós precisamos fazer a obra do Senhor com alegria e com entusiasmo. Finalizando, meu querido irmão, minha querida irmã, seja diligente, não negligente. Faça com interesse, com cuidado, não com hesitação ou desleixo. Haja com determinação e empenho, não com hesitação ou indolência. Não seja remisso, ou seja, preguiçoso, lento, mas sim entusiasmado, fervoroso. É assim que Deus quer que a obra dele seja feita. Como cantam as crianças, Deus não quer preguiçoso na sua obra.
Deus não quer desleixado, Deus não quer negligente, Deus não quer pessoas com hesitação, né, com indolência, nada disso. Deus quer pessoas entusiasmadas, que façam a obra dele com entusiasmo e faça bem feito. Aí o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 15, primeira carta, versículo 58, ele diz que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Que Deus te abençoe, meu querido, abençoe a sua casa e que vocês realmente possam receber do Senhor as mais ricas e poderosas bênçãos. Olha, e sejam abundantes na obra do Senhor, com essa alegria e com esse entusiasmo. Com certeza, não tem pandemia que vai nos segurar. Deus está conosco. Vamos em frente, em o nome de Jesus. Boa noite.